o amor na família. Amores Letícia e o Papa Francisco e a mensagem para as famílias. Atenção, família, abra o seu coração, deixa Deus falar contigo, deixa Deus chegar na sua vida. Parágrafo número 67. O que os documentos da igreja vão nos falar sobre família? Então veja, a partir de agora o Papa faz aqui então uma revisão de alguns apontamentos apresentados pelos documentos da igreja falando sobre família. Como é importante nós meditarmos isso, porque nós somos uma igreja que vive a partir da tradição, do magistério e também da Sagrada Escritura. Só para situar um pouquinho, já que eu falei nisso, as igrejas chamadas de protestantes ou igrejas a partir da Reforma, promovida por Martim Lutero, elas têm por base principal, esse é o discurso, a Sagrada Escritura, somente a Escritura. E por isso ficou de lado a tradição e o magistério, que nós, como Igreja Católica Apostólica Romana, há mais de 2000 anos cultivamos. Para nós é muito importante o que os nossos pais na fé nos disseram. Por quê? Porque temos uma história, porque temos uma tradição, porque trazemos dentro do nosso coração e da nossa própria essência como igreja toda esta realidade. Então é importante nós sabermos o que os documentos da igreja falam. Quem tem história precisa valorizá-la. Então nós valorizamos também a nossa história como igreja. São 2000 anos de história. O Concílio Vaticano II, diz o Papa Francisco, ocupou-se na Constituição Pastoral Gaudium et Spes da promoção da dignidade do matrimônio e da família. Promoção da dignidade do matrimônio e da família. Essa era uma preocupação deste documento que se torna chave para nós podermos entender a igreja nos dias de hoje e podermos viver aquilo que esta igreja nos apresenta e nos propõe. Então o Papa diz assim: definiu o matrimônio como comunidade de vida e amor, colocando o amor no centro da família. O amor no centro da família. O verdadeiro amor entre marido e mulher implica a mútua doação de si mesmo. Inclui e integra a dimensão sexual e a afetividade, correspondendo ao desígnio divino. Então veja só, este documento procura apresentar o que a igreja olha e vê sobre o matrimônio, e que este amor verdadeiro que acontece entre homem e mulher, o marido e a mulher, é uma doação mútua e também integra a dimensão sexual e afetiva. É fundamental nós termos essa compreensão, que também o aspecto da sexualidade e da afetividade tem a ver com vontade de Deus. Às vezes nós temos uma tendência de acharmos que a questão sexual ela é diabólica. Não, foi Deus quem fez também. Mesmo a sexualidade, as relações sexuais também foram feitas por Deus e dentro do matrimônio cumprem o seu projeto. Qual é este projeto, padre? De mútua satisfação entre o casal e também de procriação. O caráter unitivo e também o caráter procriativo da relação vivida entre o casal. Por isso, ela é também um desígnio divino. Durante muito tempo, nós ficamos estigmatizando, marcando, falando mal desse aspecto. Mas não, faz parte da vida, faz parte da realidade humana e da realidade do casal. Além disso, sublinha o enraizamento dos esposos em Cristo. Cristo, Senhor, vem ao encontro dos esposos cristãos com o sacramento do matrimônio. Olha que bonito isso. Infelizmente, eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim: padre, nós não vamos casar na igreja, porque eu conheço um monte de gente que casou na igreja e separou. Gente, você acha que a culpa é da igreja? Eu conheço também muitos casais que casaram na igreja e vivem muito bem há muitos anos. Então a gente tem uma tendência de olhar para aquilo que não deu certo e colocar como padrão e modelo. E esquecemos do que deu certo. O que é padrão e modelo é o que deu certo, não é o que deu errado. É a mesma coisa na história da igreja,
Vamos olhar a história da igreja. Se você vai lá na tua faculdade ou mesmo no teu colégio, geralmente os professores vão falar a história da igreja, vão falar daquilo que não deu certo. Vão falar de Inquisição, que nem é da igreja, mas teve sua ligação também com a igreja. Vão falar de fogueira, vão falar de cruzadas, vão falar de guerra, vão falar de morte, de perseguição. Mas não vão falar daquilo que deu certo, que é a história dos santos, que são os exemplos de vida e que nós vamos ter em toda a história da igreja, homens e mulheres que deram o seu exemplo como família, como comunidade. É este exemplo que nós precisamos olhar também no matrimônio. E olha que bonito isso, é Cristo que vem ao encontro do casal. Nós não enxergamos esta graça, as graças não são visíveis, né? E permanece com eles. Na encarnação, ele assume o amor humano, purifica-o, leva-o à plenitude e dá aos esposos, com o seu espírito, a capacidade de viver, impregnando toda a sua vida com fé, esperança e a caridade. Veja só, é o próprio Cristo que vem dar esta força ao casal, esta capacidade de viver, de se deixar tocar. Dizer que vai casar para também tem outros casos, né? Muitas pessoas dizem: nós não estamos bem no casamento, acho que nós vamos casar na igreja para ver se melhora. Não, gente, isso daí é um crime que você faz contra você, contra o teu esposo, a tua esposa. Ninguém casa para ver se vai melhorar. Casamento não é uma aposta. Casamento precisa ser uma decisão muito bem pensada, rezada, discutida, conversada. E aí o Papa continua dizendo assim: deste modo, os cônjuges são de certo modo consagrados e, por meio de uma graça própria, edificam o corpo de Cristo e constituem uma igreja doméstica. De tal modo que a igreja, para compreender plenamente o seu mistério, olha para a família cristã, que o manifesta de forma genuína. Olha que bonito isso. A igreja precisa compreender este mistério, olhar para a família cristã, o modo como este matrimônio é manifestado, o modo como a igreja o acolhe como pleno ministério. Não é à toa que a Sagrada Escritura vai nos trazer diversos exemplos e modelos de matrimônio, de Cristo como sendo noivo da igreja. São várias as passagens que nós falamos de matrimônio na Bíblia, inclusive os próprios profetas, né? Então, toda vez que nós falamos de matrimônio, nós precisamos recordar que é o matrimônio de Cristo com a sua igreja, que é a sua noiva. E assim nós vamos acolhendo esta mensagem, esta palavra de Deus para a nossa vida.